Coloquem os jovens na sala, mas quando a gente fala, é claro, de gente jovem, no próximo dia 14 de abril, comemorado o Dia da Juventude, eu não posso deixar de trazer aqui um amigo, vereador, uma cabeça jovem e que começou muito cedo a falar de política e agir na vida política. Jean Lopes, nosso querido vereador, quer falar hoje pra gente sobre projetos que não atendem só o jovem, mas é uma família toda, né, Jean? Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar falando um pouquinho sobre, principalmente sobre a SEV que você está implantando aqui na Câmara Municipal. Érica, é um prazer muito grande estar aqui falando com você, uma conversa, né, um bate-papo, e falar sobre jovem, falar sobre políticas públicas, falar sobre a cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem um carinho muito especial, embora eu não sou mogiano aqui de nascimento, mas perguntar, você nasceu onde? Nasci em Nanuque, Minas Gerais. Mineirinho de Nanuque. A 1.150 quilômetros daqui. Quantos mil habitantes lá, você sabe hoje? Hoje, aproximadamente uns 70 mil habitantes. Uma cidade relativamente pequena. É. Você tem uma família muito grande, são 10 irmãos, primos, sobrinhos, ou seja, com toda essa... E você não é o único ligado à política, né? Eu conheço o Eliseu. Exato. Mas tem mais gente. Na verdade, ele iniciou com o Eliseu. Lá em Minas também tem alguém, não? Não, começou exatamente aqui em Mogi das Cruzes. Com vocês dois? Primeiro com o Eliseu, depois a minha mãe, que já faleceu, em 96. Inclusive numa greve geral no Brasil, estava acontecendo muita efervescência, muita manifestação popular. E ela faleceu num congresso da juventude. Ela era chefe da cozinha, estava construindo para todos aqueles estudantes. Era o Congresso de Reconstrução da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, lá em Mauá. Olha, você está falando, tá me arrepiando aqui, caramba! A minha mãe faleceu servindo um prato de comida, porque ela estava lá fazendo isso. Ela estava envolvida com o que é público, ou seja, ela saiu da sua zona de conforto. Isso. Será que é esse DNA que fez com que você tão cedo se tornasse vereador? Porque você se tornou um vereador muito cedo. Na verdade, eu nem queria ser o vereador na época. Não? Eu achava que era o Eliseu. Porque é Eliseu que iniciou. Eliseu que já estava nas manifestações. Eu falei, não, você que conhece, porque eu sou do PCdoB desde 92. Eu não conhecia história ideologicamente, conhecia muito, eu não estudava a história, por exemplo, do comunismo. Passei a estudar a partir de 99. Então, antes, em 99, quando já falava, não, vamos ter que ter um vereador, e nessa época eu era o presidente do DCE da Universidade de Brás Cubas, que falou, olha, você tem que ser, porque você é o presidente do DCE, você é um jovem. Está com perfil. Está com perfil, você tem, todo mundo te conhece, tem a Igreja Batista que pode ajudar você e tal, né? Aí eu falei, não sou eu não. E aí o debate foi até maio de 2000. Maio lá, eu lembro que... Caramba, bem próximo, né? Porque tem que se decidir até julho. Exatamente. Junho, né? As convenções é julho. Acontecem as convenções partidárias em julho. Então eu decidi, falei, não, que era o Eliseu. Eu fui para Cuba ainda. Em abril, por exemplo, nem estava preocupado em campanha, o presidente da CE. Foi lá para Cuba, pensei, você vai para Cuba? Eu falei, vou. Fiquei 20 dias em Cuba. Ou seja, o seu olhar ainda imaginava, se você, na tua cabeça, você estaria no bastidor, você ainda continuaria sendo a articulação, essa parte dos bastidores. Eu achava que teria que ser assim. Aí eles me explicaram o seguinte, que não, por eu ser popular, as pessoas, eu tinha uma liderança na Universidade de Brás Cubas, achavam que eu teria o perfil para ser candidato. E eu poderia ter êxito por ser jovem, primeiro por ter sido jovem, fui eleito com 27 anos, né, de idade. Um menino, né? Agora que a gente está um pouquinho mais velho, é um menino, né? Menino, hoje estou com 43. Continua menino. Continuamos meninos, né? Eu e o Jean, nós somos da mesma época, nós frequentamos quase nos mesmos lugares na nossa adolescência, então eu falo isso com muito carinho. Tem muito jovem que está em casa agora e pensa assim, mas hoje ver o Jean com 40 anos, que para muitos jovens de 16 já é um senhor, né? Porque tem muitos pais, teu pai pode ter essa idade. Claro. Aí você pode pensar assim, e ver com toda essa energia, mas isso aqui política não é para mim. Não. Ele começou muito cedo, tem uma história muito cedo, tem um envolvimento, mas sempre teve responsabilidade, né? Claro. Vem, porque o cargo também demanda. E como é que foi chegar? E quando te disseram lá que saiu o nome, que sempre sai na Rádio Metropolitana, né? Sai lá. O nome dos na época era 16, né? Era 16. Era 16 ou era 19?
Era 21. 21. Do nome dos 21 vereadores, e aí um nome revelação, porque Ninguém sabia. Ninguém do nada apareceu assim, Jean Lopes. De onde que esse rapaz trouxe tanto voto? E você foi bem votado, teve uma votação muito expressiva, já na sua primeira gestão. Na primeira campanha eu já fui eleito. Eu acho que eu queria retornar só um pouquinho antes. Tá, vai lá. Porque eu já participei da minha vida política também. Ela não foi apenas na campanha eleitoral de vereador. Ela se deu no movimento estudantil. Ah, tá. Então, por exemplo, participei dos grêmios, nas escolas, lá no Washington Luiz. Estudei no Washington Luiz, estudei no Galdino, no Cláudio Abraão, que foram escolas que eu comecei a desenvolver, por exemplo, a minha cidadania. Você já era líder de sala, assim? Você sabe coordenador de sala? Coordenador de sala. Eu que Você era líder de jovens na igreja também? Era o líder dos jovens na igreja, os adolescentes, os embaixadores. Então já é um DNA, né? Já ao longo da minha vida. Então isso é que possibilitou essa base minha, jovem, você que está assistindo em casa. Não pensa você com 12, 13 anos, não, 14 anos, você tem capacidade sim. Você pode exercer na sala de aula, na escola e tal. Então, a minha vida começou aí. Pode ser que a sua possa começar também, né? Com certeza. A liderança é algo que vai aparecendo naturalmente. Claro, alguns exercitam isso. Né? Outros, e aí a gente torna grandes líderes, como a gente está vendo aqui o caso do Jean. Sim. Jean, você sempre levantou uma bandeira que é a juventude. Né? Tá. E você até mesmo pelas próprias cadeiras, tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, quanto no Senado, enfim, tantas as portas que você sempre buscou para a juventude de Mogi, você conquistou muito para a juventude. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando o físico está pronto, ou seja, aquilo que é concreto, né? Que a gente usufrui como munícipe está pronto, a gente esquece que demorou 3, 4, 5 anos, 5, 6, 10 chás de cadeira, projeto embaixo do braço, feito um desodorante, ó, e muito bater na porta de ministro, de secretário, articulações para conseguir concretizar. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu te respeito muito por essa coisa da persistência positiva. Poxa, é importante. Começou com uma comissão especial de vereadores. Como vai estar acontecendo agora? Como vai acontecer agora, depois nós vamos falar sobre esse assunto. Mas eu achava assim, puxa vida, eu sou vereador, eu vou fazer leis, vou fiscalizar aqui o município, mas eu queria algo mais. Eu queria poder interferir diretamente. Eu queria criar uma coisa concreta. Falei, poxa, eu queria deixar um nome, alguma coisa assim que pudesse marcar, né? Imaginando que seria uma passagem de 4 anos, que poderia ser uma passagem de 4 anos, você queria deixar sua marca. Exatamente. Então eu fui bater em porta de secretário, de ministro, de deputados, pedindo as coisas. Emendas ou projetos para a cidade de Mogi das Cruzes. Nós conquistamos algumas, Érica, que não foram fáceis, mas teve vitória. A Praça da Juventude, por exemplo, lá no Jardim dos Amarais, é um grande equipamento esportivo, onde lá existem prática de esporte, cultura e lazer. Tanto para criança até a melhor idade. Ou seja, a família pode utilizar. A família pode utilizar. Olha só, eu me lembro na época das negociações com o ministro, na época era o Orlando, depois o Aldo Rebelo. Foram 300 praças da juventude que iriam ser construídas no Brasil todo. Foi quase uma disputa no tapa. Foi no tapa. E dizer como para você, foi isso há 6 anos atrás. Olha só. Uma coisa bem recente. 6 anos atrás, mas a luta, o que conquistou. A inauguração dele foi em 2012. A inauguração desse centro esportivo foi em 2012. Mas veja como que foi. Eram 300 para 5.500, mais de 5.500 municípios no Brasil. Mogi foi contemplado. Mas primeiro que o ministro era do nosso esporte. A relação que eu tinha, tanto com o Aldo quanto com o Orlando... Tinha um compromisso partidário. Tinha um compromisso partidário, mas nós éramos amigos. Nós militamos do movimento estudantil. Então, existia uma história. Isso. Não é fácil, não. Hoje... Não é porque o Jean era bonitinho, ou era bacana, não é fácil. ou é legalzinho. Não, existia um comprometimento. Porque, olha só, veja, você conhece alguém que está num alto cargo que pode te ajudar. Lá atrás, no passado, vocês foram amigos. Dividir marmita junto na hora da manifestação. A chance de você conquistar é grande. Agora, tem que ter alguns princípios. Primeiro, não é princípio, tinha algumas características. Você tinha que atender o que o Ministério pedia. E a cidade de Mogi atendeu. Atendeu todas as características que o programa queria. E nós fomos contemplados com essa Praça de Juventude, que hoje atende, por exemplo, semanal.
pra você ter ideia lá, de carteirinha, que as pessoas usam carteirinha lá. Em torno, por dia, são 200 pessoas que passam pelo centro esportivo. De graça, atendendo com toda a infraestrutura que oferece o lugar. E até Pilates tem, sabia? Oxi! Pilates na Praça da Juventude, tem judô, tem skate, tem aula de dança de salão, tem basquete, tem futebol de areia, tem a academia da terceira idade, tem o playground das crianças, tem uma quadra coberta. Olha que legal! Então é um instrumento, é o melhor instrumento aqui público que eu acho que está em atividade, que tem vida, é a Praça da Juventude. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jean Lopes, nosso querido vereador, e a você que está em casa, curte mais um pouquinho do nosso programa aí, falando, é claro, de juventude, falando de jovem, falei com o nosso vereador Jean Lopes.